Beethoven. Uma força absurda, né? A pretinha. Hamilton, vamos? Hamilton! Hamilton! Meu Deus, ele me carrega. É muito rápido, cara. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. O assunto de hoje é um assunto muito importante que nós vamos abordar. Quem aí nunca ouviu, né? O melhor amigo do homem é o cachorro. Cachorro. Quem nunca viu aí também palavras dizendo assim: ah, vida é mais do que gente. Não deixa de ser um amigão, né? Um trem desse aqui que pode até me matar, né, André? Porque esse cachorro tem uma força, gente, que só por Deus. E antes de qualquer comentário indevido, ele tá com um probleminha no olho, mas já tá marcada a cirurgia. Carne esponjosa no olho dele. Sim, sim. Vamos ver se ele vai deixar gravar o vídeo, né? Porque ele tá terrível. Bichão tá agitado. Nós temos um casal, vou mostrar todos eles aí pra vocês. O assunto do vídeo hoje é um assunto que mais se fala hoje na internet. Sobre não tenho amigos, não tenho ninguém. Eu vou falar o meu ponto de vista sobre esse assunto. E isso não significa que eu esteja correto e nem que você é obrigado a concordar comigo. O mundo que nós estamos vivendo hoje mudou e mudou muito. E na minha concepção mudou para pior. Para pior. O meu filho tem 17 anos, vive falando para mim: pai, eu não tenho amigos. Pai, eu não tenho amigos. Peraí, Beethoven, não dá, cara. Peraí, Beethoven. Senta, Beethoven. Ele quer deitar no C. Olha, não tá nem ligando. Gordão. Olha o barulho do bicho. Aí, roncando aí. Isso aqui, gente, é brabo. A Isso aqui patinha. é brabo. Quem chega perto Quem pensa... tá na rua quando passa algum cachorro, por causa que ele vai pra cima mesmo. Com nós ele parece um anjinho. Nossa, você tá doido. Força de leão. Ele defende a gente assim com unhas e dentes, né, André? Gente, quem não vê isso aí, você tem que ver a força disso aí, gente. É absurdo. Nem dá pra imaginar. Passei a minha infância brincando na rua, correndo pra lá e pra cá. Às vezes passava o dia todo na rua. Chegava à noite em casa, todo sujo. E era muito comum na minha época. Os pais nem se preocupavam tanto. Tinha violência? Tinha, mas não é como hoje. O mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a ele. Quem nunca aqui ouviu falar assim? Amigos é de se contar no dedo da palma de uma mão e sobra-se ainda. Quem nunca também aí ouviu falar que há amigos mais chegados que irmãos? Mas isso não significa que são vários amigos. Realmente. Só para vocês terem uma ideia de como o mundo mudou, até o velório hoje em dia mudou. Você vai num velório, é um velório vazio. Vazio. Não tem pessoas, o amor se esfriou, não existe mais amor. Mas quem é o culpado de tudo isso? O próprio homem. O próprio homem. E eu digo mais, eu sei que muita gente aqui não vai concordar comigo, mas para mim a internet ajudou muito. Influenciou bastante. Mas ela atrapalhou muito. Porque hoje em dia as pessoas não sentem mais saudade. A internet não deixa. Manda um vídeo. Eu tenho um primo meu que ele mora em Portugal. Fala com a mãe todos os dias via vídeo, chamada de vídeo. Antigamente era mais difícil, não tinha, né? Isso, era cartas, batia aquela saudade, aquele amor. Quando vinha, era aquele calor humano, aquele abraço, aquele afago, sabe? Aquele choro. Aquele afeto, Hoje né? não tem mais isso. A internet, gente, pra mim, ela está acabando com muitas pessoas. E tá mesmo. Porque as pessoas não usam de fato como elas devem ser usadas.
né? Como a internet deve ser usada. Sim. Eu vou falar de mim. Não tenho amigos. Tenho amigo. Não. Tenho. Eu não tenho amigos que vêm na minha casa, que frequentam. O desespero nosso é tanto pelo trabalho, pelo sustento da nossa casa. A gente não prioriza mais isso, parece que não faz tanta falta. Por que não faz falta, André? Por causa da internet. É. Eu tenho amigos que eu sou muito chegado. A distância não deixa a gente, acho que nem o mundo atual também, porque antigamente tinha esse negócio de reunião, essas coisas. Hoje em dia é muito difícil de se ver. Viagens juntos, Sim, sim. acabou. Falam que a solidão é legal, que a solidão é bacana, e de verdade não é. Tanto que eles tentam suprir a sua solidão com animais. Sim. Olha o que está acontecendo hoje. Pessoas estão substituindo filhos, não só com animais, como esses bebês bons. Sim, Chegar ao reborn. ponto de levar no hospital, fazer festa de aniversário de um bebê que não existe, que só existe na cabeça dessas pessoas. Olha que ponto chegou a depressão da humanidade. Solidão, A né? solidão, o desespero de suprir aquela ausência com algo. É. Ah, gente, preste atenção se eu não tenho razão. Eu sei que muita gente aqui não vai me dar razão, mas é absurdamente como a internet está mexendo com Com a mente, né? mente das pessoas. Tá alienando elas ao pior, né? Elas estão vivendo um mundo que não existe, É. que só existe na cabeça delas. E a maldade do ser humano hoje, André? Daqueles que dizem ser seus amigos. É. Isso acaba o quê? Afastando as pessoas. Porque o desespero por coisas, por matéria, sabe? Sim, Não tem mais valor. A humanidade não tem mais valor. O exatamente. amigo não tem mais valor. A pessoa tá se desvinculando da própria humanidade, Da né? própria humanidade. Até parece que nós não dependemos um dos outros. É, nós vivemos um dos outros, né? Nós precisamos um dos outros. Eu preciso Sim. de você para assistir o meu vídeo, para dar like, para comentar. Você, se você vende alguma coisa na rua, você precisa do comprador. Precisamos do Mas eletricista, a né? pessoa diz que não precisa de É. ninguém, eu só preciso do meu cachorro, do meu bebê bom. E é isso que eu penso sobre esse assunto. É um assunto que todo mundo está tratando e tratam de muito comum. É, tão muito comum. banalizando, né? E outra coisa que é muito importante a gente ressaltar. A gente, com um amigo, vou falar com um amigo. Por que eles falam que o animal ele é melhor do que a gente? Porque o animal ele não pensa. É, ele age por Ele sentimento, não pensa. né? Porque se ele pensasse, talvez ele não seria tão amigo da gente assim. Sim, Não é verdade? é bem Ó, verdade. um grande exemplo que eu vou citar para vocês aqui. Você tem um amigo e você acerta com ele, faz 1000 vezes. 1000 vezes você acerta com ele. E esse amigo, ele é capaz de estragar 1000 acertos por apenas um erro seu. A humanidade hoje não tem mais aquela visão. Elas não olham para o acerto, elas olham Só pro erro, né? o erro. Pessoas da internet com milhões de seguidores acertou a vida inteira, mas um erro que a pessoa der acaba com a vida dela. É, já não é um nada, né? Olha para você ver a que ponto chegou a humanidade. Valoriza aquilo que não tem que ser valorizado. Sim, sim. Coloca aquilo acima de uma vida acertada. É, sem lembrar também que esse tal famoso, né, que errou uma vez, ele tem sentimentos, né, tem uma família, ele é humano também, né, ninguém é perfeito. Não pensa mais em ninguém, André. As pessoas, como diz a Bíblia Sagrada, eu acredito muito na Bíblia. O amor se esfriou. É, se esfriou muito. As pessoas hoje estão mais para te condenar do que para te levantar. Sim. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão optando em viver só. Uhum. Melhor amigo nosso é Deus, mas quando eu falo amigo de terra, carnal, amigos né? aqui, é necessário a gente ter esse contato. Sim. Quando eu tive o André, eu tinha uma dependência emocional muito grande de ser valorizado, de ser amado. Eu me sentia só por causa da história de vida que eu tenho, que depois eu vou contar para vocês. É uma história assim bem emocionante, triste. E eu procurava
em pessoas, dependia dessas pessoas, né? Dependia total e achando que aquilo seria para todo sempre. Seria para sempre. Para sempre. Foi quando eu tive o André e eu consegui me desvincular dessa dependência emocional do outro. Dar valor à minha família, se achegar mais com a minha mãe, que até então a gente não tinha esse contato, com a minha tia. E assim foi a minha vida e está sendo hoje. Isso não significa que eu não quero amigo. Eu tenho amigos, né, André? Sim, tenho bastante pessoas que eu considero, mas que a gente não tem por N motivos. Ou é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O mundo mudou. E nós precisamos aceitar que o mundo mudou. É o que eu falo pro meu filho: filho, eu não posso soltar você hoje no meio da rua, porque eu corro o risco de te perder. Eu corro o risco daquele que diz seu amigo vir com a notícia ruim que ele mesmo causou na sua vida. Ele mesmo te empurrou, né? Porque a humanidade hoje, ela tá egoísta. A humanidade hoje, é o que eu falo, a internet... Não pensa, né, mais. Muito. Não aceitam mais o não. Quem é seu amigo? Começa por aí. O que é ser amigo para você? Você vê, hoje a palavra amigo é só aquele que concorda com tudo que você faz. Aceita, né? Mesmo errado, tem que concordar com você e tem que te apoiar. Aceita. A palavra amigo hoje, até isso mudou. As pessoas acham que amigo é esse. Amigo não é esse. Amigo é aquele que te corrige. Quem te ama de verdade vai falar: cara, você tá errado, senta aqui, vamos conversar. Esse é seu amigo verdadeiro. Só que esses amigos não existem mais, porque até mesmo por medo de chegar até você e perder você, porque você não aceita. Você só quer o sim, você só quer a concordância, o apoio, mesmo você estando errado. Se te alertar, se te consertar em alguma coisa... não é meu amigo, eu achava que você era meu amigo. Se te decepcionar, então, em algo, você se transforma da noite pro dia em inimigo. Sim. E inimigo mortal. Inimigo a ponto de querer te ver na lama. E eu falo isso por experiência própria. De amores, de considerações que eu tinha, até eu decepcionar a pessoa em algo. E vocês não sabem como é lidar com isso. Por isso que eu falo que hoje em dia nós precisamos mais de Deus do que nunca. Porque a gente sozinho, a gente enlouquece. Fica maluco. A gente fica maluco. Porque as pessoas, elas mudam da noite pro dia e você fica bestificado, sem entender os reais motivos que levaram aquelas pessoas a fazer isso com você. Bom, gente, essa é a minha opinião. Isso... Vou arrumar inimigo por causa da minha opinião. Vou arrumar inimigo. Bastante. Olha pra você ver como o mundo tá hoje. Que triste isso. Que dificuldade para nós que somos pais lidar com a humanidade hoje. Fazer os nossos filhos entender como os outros são hoje. Porque hoje o mundo, infelizmente, é um mundo da depressão. Sim. É um mundo que as pessoas buscam em coisas, soluções, até mesmo em pessoas que somente Deus pode trazer. Que é acalmar o seu coração e depender somente dele. E de você, das suas, sabe, acreditar mais em você. Porque o não, ele existe também. E nós precisamos aprender a lidar com este não. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Como prometido, tá aqui os dois, né? Os três, que tem a nossa vira-latinha também. Foi difícil para fazer os dois acostumar, né, André? Oxi. Porque eles matavam os outros cachorros. E aí a gente foi adaptando ela aos poucos. Ela é uma cadelinha de resgate, que nós resgatamos vários filhotes, doamos e ela ficou. Mas tá aqui. Os nossos também amigos. Mas isso não significa que só eles são nossos amigos, e nem pode ser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, galera. Gratidão!